É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Papo de Inox que se inicia e hoje promete aí muito assunto de galo pela frente. Mas antes da gente começar, eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito, meu parceiro de bancada, e no nosso último programa nós recebemos o Edu Rocha. Né? Foi um bate-papo aí que recebemos elogios, né? Bacana. O pessoal gostou aí que o camarada falou de arte, falou de projeto, falou de inox. Inclusive fizemos uma visita à Inox Par, né? Quem também nos apoia nesse projeto. E ele falou exatamente sobre o processo de arquitetura, o que o Edu Rocha falou aqui em um dos episódios que nós pudemos aqui compartilhar com vocês. Então acompanhe que hoje eu vou falar para você que gosta de metalurgia, de processo de transformação, da hidroconformação. Olha só, hein? Aqui não vai ficar nenhum segredo escondido, pelo contrário. Nós vamos disseminar esse conhecimento voltado para transformar o aço inox em um material que é tão belo e tão nobre, mas que também tem as suas dificuldades de conformação, mas tudo é possível. E eu aprendo muito com o arquiteto que aqui está, que não existe o impossível. Inclusive, colocar até um avião lá em cima, né? Imagine o que se não faz com o aço inox. E aí, Jonathan, o que você tem a me dizer? É isso aí. Antes de apresentar esse renomado arquiteto que está conosco, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que têm nos apoiado neste projeto, acreditado e temos feito acontecer, né? Temos bastante novidades aí pela frente. Claro. E até o final a gente vai falar sobre uma que a gente está lançando, né? Você tá falando do quê? Daquele portal lá? Exatamente. Logo a gente vai falar sobre esse projeto que a gente está colocando em pauta aí, com bastante parceiros que estão apoiando também essa novidade que vai chegar aí no mercado do aço inox. Mais um abraço aí para todos os nossos patrocinadores. A gente tem Inox do Brasil, Sabra Ferry, Inox Color, Inox Par, Akirane, o Estúdio Joel Lima, Metalúrgica Soares, Linox, todos esses, um grande e forte abraço, sucesso para vocês, que eu tenho certeza que o mundo do inox tem muito ainda para crescer e o Papo de Inox está aqui para difundir esse conhecimento. Mas vamos lá ao que importa. Está comigo aqui ele que é arquiteto, artista plástico e criador de um dos maiores monumentos do esporte. Hoje eu posso dizer que eu fui lá, eu vi não só maior, mas o mais belo, bonito, imponente. Só elogios. Só elogio. Por onde passa, todo mundo pergunta como é que foi feito, qual que foi a sua impressão, o que você sentiu. Cara, virou um monumento histórico, uma referência, um ponto turístico lá na cidade, né? Porque é algo, de fato, que impressiona. Com certeza. É ele que é o Joel Lima. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Joel, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vindo lá de BH, né? Timóteo BH, né? Lá de Timóteo. A gente fica entre BH e Timóteo, é o nosso dia a dia hoje. Com certeza, mas independente, muito obrigado, porque querendo ou não, é uma distância longa aí, né? É um pouquinho, a gente foi de carro, ele veio de avião, ele né? veio de avião, tá mais chique. Né? Mas é um prazer recebê-lo aqui, eu tenho certeza que esse assunto aí vai render bastante novidade e informação aí para o mercado. Seja bem-vindo. Obrigado. Assim, já tem um tempão que a gente está tentando fazer essa ponte, né? Mas a correria do dia a dia agora nos permitiu. É isso aí. A gente se conheceu lá no Inox Color. Verdade. A gente começou a conversar ali em um dos novembro do ano passado. Foi novembro, isso, do ano passado, no evento do Inox Color, seminário, que é promovido pela Abinox. E ali o Joel contou muitas das suas experiências com o aço inox. Isso chamou muita atenção. Chamou muita atenção mesmo. Antes mesmo da gente conhecer a obra, né? Conhecer a obra chamada Galo Inox Aperam, que vocês que nos acompanham ficaram sabendo aí, viram as imagens, acompanharam todo o processo que a gente publicou. Tem bastante informação lá no nosso Instagram e agora no nosso portal. E a gente já se interessou e fez o convite pro Joel. Joel, você tem que vir aqui pro Papo de Inox. E desde então a gente tá tentando marcar, né? Mas ainda bem que tudo deu certo, né? O Galo Inox foi lançado e agora você vem aqui para falar sobre isso e outras informações também desse mundo tão que a gente gosta tanto, que é que é o inox, né? É um prazer, né, estar aqui falando com vocês, porque
eu tenho percebido que vocês têm se tornado as maiores referências, né, para falar de inox. E aí é um prazer, né, e é uma satisfação poder contribuir com um projeto tão bacana que é esse projeto de vocês. E não estamos sozinhos, né? A gente tem muita gente que apoia, muita gente técnica, muito parceiro, não só os nossos patrocinadores, mas pessoas que, como você, como o Emanuel, que está aqui, o tchauzinho aí pro Emanuel, que veio acompanhar o Joel, o Emanuel da Inox Color, e tantos outros que têm apoiado esse projeto com informações técnicas, com informações legais, para a gente divulgar aí o IPT, Inox, né? O Instituto de Pesquisa e Tecnologia. Temos também a Abraco, a Associação Brasileira. Muito bacana aí todo né? essa comunidade esse que time, tá fechada, né? Do aço inox. Quando a gente fala sobre aço inox, né? A gente fala de Timóteo. A gente entende muito bem a importância que a cidade que se desenvolveu em volta da usina e o que ela hoje representa para o Brasil. E hoje a gente tem aqui a importância de ter um arquiteto renomado que conseguiu implementar alguns dos desafios de se trabalhar bem o aço inox com conhecimento. Ele é formado exatamente na cidade lá, se você for ver, desde do seu nascimento. Seu pai, pelo que eu estou entendendo, ele vai compartilhar um pouco conosco aqui a sua história, trabalhou muito na usina e desenvolveu nele esse sentimento. Olha, desenvolva ainda mais esse conhecimento, torne ainda mais popular o uso do aço inox, que não era muito comum, visto que é um material nobre e um material novo. Também, se a gente está falando de aço inox, a gente está falando de quê? Menos de 100 anos. 100 anos. Nós estamos falando de 100 anos de mundo, né? Mas de Brasil... Então, 1970? 50 anos aproximadamente. 50 anos, olha isso. É muito novo. É muito novo. Então, existem desafios enormes. Por exemplo, eu trabalho desde os meus 13 anos com aço inox. E, para mim, já desenvolver o inox colorido foi uma novidade. A hidroconformação, uma esfera, para mim era só batendo que se fazia, né? É como eu aprendi, cara. Calandra pura e olha lá. Né? Aí eu aprendo com o arquiteto, que não é somente quem projeta, mas quem tem a essência, que sabe trabalhar e fazer acontecer. Falando de metalurgia com metalurgia pura. Né? Alguém que de fato foi formado e também deu aula, professor. Conta um pouquinho da sua história, vai, Joel. Joel, quem é o Joel? Fala pra gente como você chegou nesse mundo da arquitetura e como você se envolveu com o inox. Cara, o Joel é um sujeito curioso, né? A minha formação eu sou arquiteto, eu sou formado pela primeira turma do Unileste em Ipatinga, né? Em Fabriciano, né? Que é o centro técnico, né? De Minas. É uma fusão, né? Um grupo que é antigo e aí ele foi se formando e hoje é uma das grandes universidades que tem um centro universitário que tem em Coronel Fabriciano, e a primeira turma de arquitetura que formou em 2005, eu sou dessa turma. E a arquitetura sempre foi a minha paixão, desde menino, assim. Então, eu comecei a fazer, inclusive, engenharia elétrica, parei logo no início, falei, não é isso aqui que eu quero uma coisa que me faça produzir algo muito novo todo dia. E aí, quando a arquitetura chegou, eu fui correndo para fazer esse curso na minha cidade, que era mais fácil também. Eu sou filho de uma mãe de 8 meninos, né? Então é muita gente. Você era mais um no meio daqueles meninos, né? Eu era mais um daquele grupo do meio. E nascido em Timóteo, né? O nosso berço é metalurgia, né? A gente tem a Aperam, que é a antiga Cesita, né? Que a maioria das pessoas, né, no Brasil inteiro vão se identificar com o nome Cesita, porque é uma empresa que perdurou durante muito tempo, né? E depois, com a privatização, foi até chegar onde é hoje, que é a Aperam. E a Uzi Minas, que é uma outra empresa também, uma metalurgia, também uma metalúrgica muito forte, né, no país, que já é aço carbono. E o inox, eu sempre vi o inox com algo muito, muito forte. E a arquitetura, ela me possibilitava assim, pensar em produzir algo com esses produtos, né? Com a transformação do aço inox. A princípio eu via muita coisa sendo feito, mas com sobras, né? Às vezes tinha uma exposiçãozinha aqui, outra ali, e aquilo me instigava muito, né? Patinho feio, né? Me instigava muito, aquelas coisas menores a um produto extremamente nobre, capaz de fazer coisas muito grandes. Aí a gente começou.
eu comecei a provocar o uso do aço inox nas feiras, né, nas exposições de aço inox, nas exposições de arquitetura. Aí eu já comecei a desenvolver um azulejo, um forro em teto, ou seja, uma coisa aqui, outra ali. Depois eu conheci a Inox Color também, né, que é do Emanuel, que também esteve aqui, que por sinal a gente virou... Mas como que surgiu essa essência de você escolher o aço inox para poder trabalhar ele? Porque acredito eu que não é muito fácil de você entender a aplicação dele, como você trabalhar para desenvolver um azulejo, por exemplo. A princípio tinha algumas coisas meio que sendo feitas ali, né, de forma pequenas, numa prensazinha meio manual. Aí eu começava a ver aquilo e começava a analisar como é que a gente poderia melhorar e desenvolver coisas que tivessem um resultado mais interessante. Curioso, então, é isso? É a partir disso. E o que vocês falaram, como eu sou de Timóteo, e é o berço da Peran, nós estamos falando da única empresa que produz aço inox na América Latina, né? A mais próxima que a gente tem está no México, né? Depois nos Estados Unidos e na Europa. Então, os maiores especialistas em aço inox no Brasil estão em Timóteo. Então, as minhas dúvidas estão sempre próximas a mim. Então, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, então eu me tornei, né, de uma certa forma, venho me tornando um especialista em aço inox por procura de informações. E aí, essas informações, elas acontecem. Eu acho que o arquiteto também tem um pouco disso. Eu acho que a minha formação, ela acaba trazendo isso, né? Essa vontade de propor algo novo em cima de um material que eu acho que ele é brilhante, né? Que ele tem uma função extremamente importante. E a arquitetura, eu acho que ela vem brigando, né? Vem me incomodando para que isso possa, de uma certa forma, acontecer. Então, o meio pelo qual você se desenvolveu te influenciou diretamente naquilo que hoje você se tornou, né? Eu acho que é o meio e as parcerias, porque aí quando eu via uma possibilidade, eu me agarrava a ela e começava a provocar. Então você está dizendo o Joel empreendedor também? Também. Porque o arquiteto ele é muito empreendedor, embora muito visionário, né? Então ele não é aquele empreendedor financeiro, mas sim de provocar novas coisas, assim. Fazer acontecer. Mas você se formou em arquitetura, mas você também é artista plástico. Não, eu sou arquiteto de formação. Artista plástico eu acho que todo arquiteto, assim, é artista plástico, assim, de uma certa... A gente tem artista, essa vocação. Né? A gente é um artista, porque a criação, ela parte por isso, né? E acaba que você vai desenvolvendo a partir do desenho, e eu gosto de colocar a mão ali, de ver como a coisa é feita, de participar do processo. Tem projetos que a gente vai pro galpão e fica lá dentro, assistindo, resolvendo, dando pitaco. Não, isso aqui não tá bom, vamos trocar isso aqui de lugar. É uma habilidade natural, Joel? Veio, você ou você desenvolveu ela? Eu acho que as duas coisas juntas. Eu posso contar uma história quando eu era menino. Quando eu tinha 12 anos de idade, no fundo da minha casa era um quintalzinho de terra, né? E uma das coisas que eu gostava muito de fazer era pegar o barro e manipular ele. Eu tinha uma cidadezinha no fundo lá de casa. Nossa. E aí a gente tinha aqueles carrinhos de ferro, né? Aqueles tipo, hoje é o Hot Wheels, né? E aí eu media pelos carros para fazer os tamanhos das estradinhas. E a cidade tinha que ter igreja, prefeitura, praça e as casas inteiras. Eu com 12 anos, 11 anos, essa é uma das minhas brincadeiras favoritas. Que era... Inclusive hoje tem um funcionário da Peran, que é o William Labiapari, que é um dos caras mais conhecidos, um dos grandes especialistas. Quase todo mundo que conhece de inox conhece ele. É meu amigo de infância. Tá convidado para vir aqui no papo, hein? O William é um cara sensacional para trazer aqui. Um cara que entende tudo de aço inox, assim como Tarcísio, que são as minhas referências. Sim. Quando eu preciso de buscar alguma coisa, esses caras que eu vou atrás, quando é técnico. Sim. Porque eu também sei das minhas limitações enquanto profissional. Então não me atrevo a fazer uma coisa que eu não sei. Por exemplo, eu entendo que o aço inox são especificações diversas. Então, quando eu me proponho a um projeto, eu vou ligar para o especialista e perguntar, olha, a intenção é essa e essa, de qualquer forma, o que eu devo usar? Qual que é
qual deles. Porque o cara que ele é da ciência do negócio. Então, acho que esse respeito eu preciso ter, e é o que eu busco ter. Então, todos os projetos que a gente faz, então, a partir do desenho, eu vou buscando a especificação correta para uso. A tipologia correta do aço, isso não é uma preocupação que o arquiteto tem que ter na criação, ele tem que buscar o conhecimento necessário de quem pode atribuir a ele esse conhecimento, porque se preparou para isso. Exatamente. Fala, Joel, olha, me explica primeiro o que você quer, vamos encontrar o material adequado que vai te atender. Né? E outra coisa é você saber o que é possível fazer, né? Porque quando você vai moldar, aí você vai ter que saber algumas de uma certa forma, um conhecimento básico, acima do básico, você precisa de ter. O conhecimento do material você precisa de ter, até mesmo para você começar a projetar. Eu acho que esse foi o que eu busquei adquirir, um conhecimento suficiente para que hoje, talvez, assim, todas as coisas que eu pensar a partir do aço inox, eu consigo desenvolver e eu já sei qual linha que dá pra gente trabalhar. Se adequa. Você vai precisar conhecer as características de cada material que está sendo especificado, porque senão você vai desenhar, vai projetar aquilo que de repente é impossível de transformar no material que foi escolhido, né? Tipo assim, a textura do material ela é extremamente importante, igual em alguns projetos a gente transformou o aço inox polido no acetinado, que não é uma textura que ela é possível no processo fabril. Então ele não sai acetinado da usina. A partir de um polido você consegue transformar em acetinado. São técnicas que a gente desenvolveu. Então você vai explicar isso aí. Eu conheço também um pouquinho, tá? Mas eu quero ouvir de você. Mas é legal tudo isso, assim. Você começa a trabalhar com um determinado material, você começa a desvendar coisas. Tem coisas que aparecem, você mesmo fica surpreso. Nossa, ficou muito bom. Luz, por exemplo, né, o efeito de iluminação por cima, a gente faz teste antes para saber que resultado vai dar. Então tem essas coisas. E outra coisa, eu acho que toda vez quando você tem um produto sofisticado, um produto que tem um valor agregado maior, você precisa estudar. Porque quanto menos você errar, é melhor. O erro custa caro, né? Custa caro. É interessante. E você bebeu dessa fonte, porque estava lá do seu lado. Então, de certa forma, você se desenvolveu em toda a sua trajetória, tendo esse apoio de conhecimento, de curiosidade e de tudo que conspira em volta daquela cidade e gira em torno do aço inox, da usina, da Peran, da Cesita, enfim. Sim, embora assim, talvez quem não me conheça vai pensar que eu sou um arquiteto que só produz em aço inox. Mas o que eu tenho é um estúdio, né? E eu tenho alguns colaboradores dentro desse estúdio, né? Que é o Estúdio Joel Lima hoje. E a gente faz arquitetura hospitalar, né? Eu sou especialista em arquitetura hospitalar, a gente faz... Mas tem inox dentro de hospital, Joel? Demais da conta, né? Que bom! Tem demais. A gente faz residencial, comercial, a gente é um escritório com características de boa parte dos escritórios que tocam o mundo aí. Esse escritório hoje está em Timóteo. Timóteo. E a gente tem um braço em Belo Horizonte. Ah, legal. E é exatamente isso. Então, a gente é um grupo que a gente produz arquitetura. E essa produção, ela vem disso. Então, assim, além de tudo isso, a gente já produziu para a Globo, né, no Big Brother. Como que é? Calma aí, João. Isso aí... Quer dizer que você é famosinho, então? Não. Eu conheço os famosinhos, vamos dizer assim. Bacana. Então você produziu um projeto de arquitetura voltado para o metal. Como que é isso? Na verdade, assim, a partir desses eventos anteriores que eu falei, que é Expo Inox, até mesmo Expo Decor, que era uma... Então explica um pouquinho, onde que é essa Expo Inox e essa Expo Decor? A Expo Decor foi um evento que aconteceu com 7 edições num shopping em Ipatinga, que é uma cidade vizinha, né? Vale do Aço, Vale do Aço, né? Que é um colar de algumas cidades que formam esse colar metropolitano que a gente chama de Vale do Aço.
Se não me engano, são 20 cidades, mas as 3 principais são Timóteo, Ipatinga, as 4 principais, né, que agora já tem uma bem maior, que é Santana do Paraíso, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Né, e essas as cidades as maiores cidades que fazem parte disso. Então, em Ipatinga, foi por 5 ou 7 edições, se não me engano, teve a Expo Decor, que foi uma exposição, né, de arquitetura e design e decoração que tinha nesse shopping. Então, era uma exposição como uma casa cor mesmo, né, que a gente fazia ambientes. A partir de lá, eu fiz algumas edições. Em algumas das edições, eu passei a usar o aço inox como elemento decorativo. E começou realmente a dar uns resultados legais, assim. E a própria Expo Inox também é a mesma coisa. A Expo Inox já é em Timóteo, né? É uma feira que, mês passado, esse mês, né? Nós estamos em junho ainda, foi a 7ª edição, né, da feira. E é uma feira que vem buscando fomentar, né, e apresentar, né, o aço inox. E aí, o que a gente foi fazendo durante essas coisas? Já que a feira tem esse nome de Expo Inox, a gente foi produzindo. E aí você vai testando. A partir do momento que você produz, você testa também. Então a gente já fez cavalo, já fez... eu vi esse cavalo seu lá na Inox Core, não foi? Você trouxe aqui. Eu vi aquela esfera também. Isso. Aí a gente tem um parceiro lá, que é o Ebert, né, em Timóteo. Aí tem outras pessoas que a gente vai conhecendo e a gente vai discutindo, né, de uma certa forma, como fazer. E aí começa você começa a provocar e acha um louco para ir junto com você. E é mais ou menos isso. Então a gente foi fazendo, foi produzindo coisas e dando resultado, fomos levando para a feira, as pessoas foram gostando, e a partir disso até a própria Globo, acredito que a partir desses produtos que a gente foi desenvolvendo, porque aí então, você coloca em rede social... Tinha alguém da Globo lá olhando, né? A rede social, ou tem alguém da ela Globo chega, te acompanhando, né? Que foi logo depois de um desses eventos, a Globo ligou para o Emanuel, que é da Inox Color, e começou a buscar mais informações sobre o produto e perguntou se a gente queria produzir coisas para pro Big Brother. Aí a gente foi e produziu em 2020, né, a primeira edição. Né, a gente produziu azulejo, a cozinha era azul e eram os azulejos que a gente produziu que foi para lá. Chamava Spider, que é um azulejo orgânico, né, que a gente produziu para ela, que sinal ficou muito legal. Colorido ou... Colorido, era o azul aí ele tinha corrosão. Porque aí a gente vai buscando técnicas para implementar tanto o colorido como o convencional, como o aço inox, que a gente chama... Hoje, assim, a gente já define como natural, para você ter uma ideia. Eu lido tanto com aço inox colorido e o convencional, que a gente já começou a criar nomenclatura para facilitar. Aí a gente usa o natural e o colorido. O natural é o que tem a cor mais convencional. Ou escovado, ou polido, ou acetinado. Pronto. O acetinado é uma criação que a gente tem possibilidade de ter. Esse azulejo você usou técnicas com corrosão. Técnicas com corrosão e conformação. E também a parte de cor no azulejo e veio cor. Para quem o tratamento químico ali, não é? Para quem quer saber mais, a gente tem um programa especialmente falando sobre aço inox colorido com o Emanuel, que ele veio aqui e explicou como que funciona. Que é o diretor da Inox Color, ele foi antes do... Acho que acho que tem uns 4 edições. Umas 4 edições, 16 ou 17. Por aí. E aí acho que o 15, 16, por aí. E aí ele falou muito bem sobre como que funciona esse processo. Quem quiser pode acessar lá, que tá no nosso canal. Esses banhos, né, que passa essa funciona, fusão, né? Isso. Então conhecer a Inox Color, Emanuel, em 2017 foi legal, foi por causa disso. Porque, tipo assim, aí o olho do arquiteto brilha, abriu um leque de oportunidade, né, eu lembro que na época que eu conheci ele, eu falei, cara, esse negócio dá pra fazer 1 milhão de coisas. Pronto. E na época eles só coloriam o aço inox. Eles coloriam e vendiam, né? Essa era a produção. A chapa, vendia a chapa, pronto. Aí começou a doideira, assim. A gente começou, me dá isso aqui. Aí eu pedia ele chapa, ele mandava, a gente começava a produzir alguma coisa. Falava que... Aí a gente vai buscar empresa para manipulação. Porque um dos grandes... dificuldades era ferramenta, a princípio, porque aí você vai dobrar, você vai cortar. Então, a princípio, sofreu um pouco, a gente perdeu uma boa quantidade de material
porque a gente desenhava, mas o resultado não ficava bom. Mas ficava mais ou menos. Para mim, não ficava bom, mas para todo mundo estava lindo e maravilhoso. Mas eu falei, não é isso ainda. E aí, até mesmo com o Emanuel, a gente foi buscando parceiros que davam conta. Aí você vai comprando equipamento, máquina vai chegando, aí você vai conseguindo chegar... Um processo de aprendizado, de como trabalhar o inox, né? Nós estamos falando isso desde 2017, quando a coisa tomou forma mesmo, né? A partir daí. Que foi com o Big Brother, que né? foi se ajustando. Aí 2020 foi o Big Brother. Foi o Big Brother. Eles começaram a trabalhar o inox, transformando o inox, aprendendo as táticas, as técnicas necessárias para transformar aquele projeto de arquitetura que você idealizou numa realidade possível, né? E na cabeça do arquiteto tem muita coisa, cara. Tem muita coisa para vir ainda. É muito louco isso. Assim. Você tá sonhando muito, é? Muito. É uma doideira, uma loucura. Como é que aconteceu o projeto do Galo? Como é que surgiu essa ideia de maluco? Então, o projeto do Galo, ele aconteceu há 2 anos e meio atrás, assim. A arena ainda estava em execução, né? Ainda não estava pronta. E a Peram me convidou para eu fazer uma proposta, né? Para a arena. E a proposta que eles colocaram na mesa é o seguinte: a gente quer um projeto que ele tenha a cara do Clube Atlético Mineiro, que vai ser para a arena, mas a gente tá colocando... Deu liberdade para o arquiteto. Propor o que você achar melhor, mas é que ele precisa ter uma interação com o público, né? E foi essa a conversa. Objetivos. Mas falou que seria um mascote, algo parecido, não? Eles só pediram alguma coisa que... Uma das ele precisava ser 100% em aço inox, né? Que era para divulgar o próprio material, né? Para fomentar o inox. Para fomentar. E que fosse isso e que tivesse uma relação com o Galo, né? Com o Atlético, né? E aí, a partir daí, foi até meio complicado isso, porque para você produzir uma coisa para o futebol é extremamente exigente. Ele é simples, mas é muito exigente. O torcedor, ele não aceita. O que ele não gosta, ele não ele nem chega perto. Critica. O torcedor é muito complexo. Assim. E é muito passional, né? Hora odeia, hora ama, né? Se gostar, beleza, vai bem. Se não gostar, é um problema, né? E aí eu fiquei mais ou menos 2 semanas travado. Isso para alguém que produz, a arquitetura é complexo. Aí eu fiquei fazendo o beabá, assim. Durante 2 semanas, deu um branco, eu não sabia o que fazer. E aí, a partir do final de semana, né, nesse final de semana, depois de 2 semanas, essa reunião foi numa quinta, e 2 semanas depois eu tava em casa, e aí eu peguei um papel, tava lá riscando, eu falei, eu vou fazer um galo. Aí, mas aquela coisa começou a incomodar, eu falei, mas um galo é muito óbvio. Mas aí, ao mesmo tempo, eu já tinha estudado bastante, né? Fui estudar, eu sou atleticano, mas eu fui estudar o clube um pouco mais ainda. Fui lá desde a formação e tudo. Pra ver se achava porque a escolha de um galo, a história do galo. Algum ponto, porque de referência. A gente trabalha muito com conceito, né? O nosso trabalho é muito contar conceitual. História, ele né? precisa de ser emocional, assim. Ele não pode ser gratuito. Ter sentimento, né? Precisa ter. E no futebol, muito mais. Porque uma frase que eu gosto de usar muito é o seguinte. No futebol, uma simples bola na trave faça gritar gol. E ainda não foi gol. Eu mesmo tô assistindo futebol, na hora que bateu na trave, pra mim é meio gol, cara. Aliás, tinha que valer meio gol. Porque uma bola na trave é muito lindo. É emocionante. E aí, a partir disso, eu comecei a arriscar e falei, vai ser um galo. Mas eu falei, um galo é muito óbvio, esse negócio não vai dar certo. O povo vai me dar pau nesse negócio. E aí desenhei o melhor galo que eu podia desenhar, né? Com auxílio de software. E aí a gente coloquei minha equipe e falei, gente, vai ser um galo. E aí... Mas calma aí, eu vi uns papel lá rascunhado, não tinha software não, ali foi... Não, mas tem software também. Que desenha ali na mão? Tem, além disso a gente começa a riscar na mão, depois vai pro software, né? Ficou muito bonito, me mostraram lá uns 7, 8 papel isso. que eu... Aí e aí, por exemplo, aí depois você começa a associar coisas, né? Aí eu falei um galo, aí comecei a desenhar um galo em pé, depois não, mas aí precisa ter mais alguma coisa, um galo com bola no pé.
né? E aí você começa a transformar esse galo em um jogador. Porque o Clube Atlético Mineiro, né, o Galo, né, que é mais conhecido como Galo, ele tem uma força muito grande e uma paixão muito grande pelo seu mascote, que é algo assim, anormal. Até a década de 80, o torcedor levava galo vivo para dentro do estádio. E tinha um jogador que andava também com galo e entrava com galo, não é? Tinha. Então, assim, essas loucuras dessa relação galo com o Clube Atlético Mineiro é um negócio desde a sua fundação. Tem uma identidade muito forte, né? E aí a gente acertou muito nisso, né? Bacana. Aí, para essa produção, ela não foi tarefa muito fácil. Aí depois dos desenhos, aí vamos ver como produz. E foi muito bom ter tido todo esse tempo, porque nós começamos a produzir desenhos, né? A produzir os projetos há 2 anos e meio atrás. Foi em outubro, né? De 2 anos e meio, 2020, nós estamos em 25, 23. E aí, o legal disso, porque aí tinha muita técnica no projeto. Eu queria muita técnica. Porque, embora eu não sou metalúrgico, mas o sangue corre, metalurgia aqui. Sim. E eu queria muita técnica nesse projeto. Eu queria que ele tivesse conformação, queria corte, dobra, e outras foram aparecendo, a gente foi descobrindo. A princípio a gente ia fazer a crista a gente queria fazer a cabeça que fosse muito perfeita. Assim. Fundida, alguma coisa assim? A gente queria ir para a fundição. E aí fomos até o pessoal da fundição em Itaúna para começar a discutir sobre fundição. Aí descobrimos que o peso ia ser muito para um corpo que era mais leve, mais leve, e a gente ia jogar lá algumas toneladas lá em cima. E estruturalmente não... E o galo, né, para quem é da área de arquitetura, ele é um projeto... Ele é um projeto, de uma certa forma, muito orgânico, né? O projeto é muito orgânico. Então, se essa cabeça fosse na fundição, a gente teria que criar um elemento estrutural muito robusto para sustentar tudo isso. E tem 2 pés só, sendo que um estava no chão e o outro ainda era meio aéreo ainda, né? Então seria uma obra de engenharia complexa, vamos dizer. Muito complexa. Assim. Então, os primeiros desafios, eles não partiram do design. Os primeiros desafios, quando a gente terminou o projeto, eles foram para a engenharia. E aí começou... E aí, nesse período, a gente foi discutindo com os possíveis parceiros, como é que a gente poderia fazer isso, aquilo. E aí a gente abriu mão, né? A princípio, dessa parte da cabeça, Cris, que a gente queria um negócio com muita realidade, com muito realismo, que vocês que tiveram, vocês perceberam que é extremamente real. Muito realista, e também acredito que está na mesma, vamos dizer assim, está numa escala maior, mas está num tamanho real, vamos dizer assim, com uma escala, numa dimensão... A proporção, um galo em média tem em torno de 60 centímetros, né? Nós estamos com 8, com 13, né? Então nós estamos falando de uma escala que é 10 vezes 66 dá 100 13, vezes, né? Dá uma escala 1 para 13. Assim. 1 para 13, sim. Olha aí, ó. Quem assinou esse galo aí? Fui eu. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né? É muito perfeito, é realista mesmo. Só quem, de fato, teve a oportunidade de estar lá pode... Olha isso, olha a beleza. E só para quem trabalha com aço inox sabe quão complexo é você desenvolver um projeto como esse e fazer ser real aquilo que está no papel, né? E aí, assim... Esse é o desafio, não foi? Eu sabia de onde estavam os maiores desafios. Por exemplo, que eu queria, né, que a cabeça do galo tivesse uma forma muito expressiva. Que essa parte, né, de nariz, de ouvido, né, o olho... bico, que isso tivesse uma expressão muito forte, assim, que o torcedor olhasse e realmente se identificasse com ele, olhar para ele e falava assim, vou falar até uma expressão do futebol, pô, que foda. Esse era o nosso primeiro objetivo, tanto que aí a gente começou a fazer a crista e aí lisa, né, como a mesa aqui, cortamos tudo lisinho. E aí quando eu cheguei no galpão, eu olhei, não tá bom. A gente precisa de
textura para isso, texturas reais, assim, porque essas texturas reais que ia aproximar a obra do elemento que eu queria levar para ele. E aí a gente foi descobrindo ferramenta, aí eu e o Ebert, aí você vai pesquisando na internet, alguma coisa e outra. Aí o Ebert me mostrou uma ferramenta, eu falei, não, é isso mesmo. Aí a gente pegou a ferramenta e foi fazendo, abriu em cima da mesa com a borracha por baixo e ia criando as formas lá em cima. Na mão? Na mão. Foi artesanal? Artesanal. A crista, todos esses detalhes que você está vendo aqui, ó, foram desenhos que eu riscava, onde ele tinha que passar na ferramenta, ele ia passando a ferramenta e dando a forma. Parece, né? Foi uma prensa que bateu com a... É manual. Tanto a crista como a Eu acho que deu um pouquinho de trabalho, não deu, não? Não, depois você descobre como. Eu acho que sim, eu acho que não. Porque quando você está envolvido no projeto, ele é tão... Prazeroso? Você lembra o nome dessa máquina aí que fez esse? Na verdade, é como se fosse uma tupia, alguma coisa? Não, Aí, como é que é o nome? Tico-tico, não, né? É uma máquina, como um ponteiro mesmo, né? Hidráulico, né? Numa maquinazinha de... Mas é um ponteirinho mesmo. É tipo fazer gravação, né? Isso. Ela faz aqueles rebites, vamos dizer assim. É um ponteiro, imagina um ponteiro de obra normal que é colocado numa máquina, furadeira, vamos dizer. Numa furadeira, porém... Impacto, né? Ali. De impacto, e a gente só trocava a ponta da ferramenta. Ou era uma em forma de talhadeira ou de ponteiro mesmo. Quem é da construção civil conhece muito essas ferramentas. Aí você vai marcando, né? A gente não marca, a gente coloca aqui, vai com ela, aí ela vai criando o desenho que a gente quer, assim, do lado contrário. E eu coloco em cima de uma borracha para não estragar a peça, não arranhar. A gente fez teste primeiro para saber o que dava. Inclusive, na hora que eu tava no galpão, quando a gente terminou o teste, que eu virei a peça, falei, cara, é isso mesmo que eu preciso. Não mexe mais, né? Aí, a partir disso, as peças já estavam todas cortadas, porque as peças são cortadas aqui, né, nessa forma, no laser. Depois colocava em cima da mesa e ia marcando. Porque este projeto, na tua cabeça, já tinha concebido. Só que quem estava executando... execução. Por isso que o projeto de design, né? Ele realmente precisa disso. Você precisa estar junto. Porque são detalhes que eles estão extremamente exclusivos da minha cabeça, de como... E aí você vai descobrindo como fazer. Porque isso é um desafio, né? É muito desafiante. É uma obra que, assim... E não é pequena, pesada... Tem que pensar em tudo, né? Em transporte, porque assim, vamos construir depois para ver. Tanto assim, que esse ajuste de tamanho, quando você fala de logística, ela passou nos viadutos 10 centímetros abaixo dos viadutos. Você teve que pensar nisso ou foi na sorte? A gente já tinha o limite do viaduto. Fim. A gente já tinha os limites. A gente... o artista também, Deus ajuda muito. Tem muita coisa que Deus fala, vai que eu tô junto. É verdade. É assim. É assim que funciona. Não se descobriu o avião assim, simplesmente sem... Você vai fazendo ajustes, vai entendendo, vai sorte. Também. Quanto mais trabalho... A sorte sozinha não dá. Não vai, Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Então foi fruto de muito trabalho que possibilitou chegar nesse resultado que... Fenomenal, porque hoje a gente percebe que existem bastante trabalhos que são similares. Não vou dizer que são parecidos não, porque é único. Porque se a gente for analisar, tem muitos hoje que fazem artistas plásticos soldando e batendo. Uhum. Esse aqui você não vê solda. Eu não queria isso, porque como eu sou muito próximo à indústria, eu sou vizinho da indústria, e o presente era da indústria, né? Era um presente da Peran pro Galo. Eu queria que ele fosse uma representação extremamente fiel a um objeto industrial, assim, mas com aquele ar de arte, aquele ar de design, aquela coisa assim, que ele tem um olhar que o visitante ele chega e se impressiona. Eu queria desde o início que a obra ela fosse impressionante, que ela impressionava mesmo quem estava vendo. Impressiona. Não só pela imponência do tamanho, porque a gente está falando de uma obra de 8 metros de altura, é isso?
Ou teve mais, São 8 metros de altura. E isso tudo foi pensado exatamente nisso, porque essas proporções, a partir do momento que a gente tem um estádio que ele tem 47 de altura ali, é enorme, então, né? Quando a gente vai levar para uma esplanada de um estádio, não pode ser nada pequeno, porque senão ela se perde ali. Some, né? E ao mesmo tempo, eu queria trazer para o futebol algo que fosse muito forte, intenso e ao mesmo tempo que emocionasse, assim. E a gente assistiu muito isso. Ontem mesmo eu estava no estádio, que a gente estava fazendo uma gravação lá, e lá na esplanada passa muito torcedor o tempo todo, né? Vai lá nas lojinhas, faz o tour, e em dias normais, hoje a circulação ficou muito grande. Aumentou, né? Virou um ponto legal, turístico. Ontem tinha uma menina que estava fazendo 15 anos fazendo fotos lá no pé do galo, essa coisa toda. Então, é muito gratificante você produzir uma obra em que ela transforma a vida das pessoas. Trouxe sentimento, vai estar marcado a vida da pessoa para o resto da vida, vai estar lá presente. Aí eu encontrei com algumas outras pessoas, né, idosos que conhecem a história do galo de muitos, muitos anos, aí chegou, eu te vi, eu sei que foi, e aí começa a conversar, aí você vê o olho das pessoas lacrimejando, aí você vê que realmente é emocionante. Assim. Aí você fala, acertei. Porque a gente não pode, eu sempre falo o seguinte, você não pode se apaixonar pela obra, eu enquanto arquiteto, porque senão eu acabo me tranquilizando durante o processo. Então, e uma obra, ela precisa de comunicar, ela precisa de incomodar, ela precisa de levar alguma coisa para quem tá observando. Então essa obra tem uma mensagem? Tem, na minha concepção tem muita mensagem. Entendi. Eu não queria simplesmente um galo, assim. Eu queria um galo que ele tivesse uma expressão. Então ele tem expressão facial, ele tem uma expressão corporal. As penas não são colocadas de forma aleatória, elas têm uma expressão, elas têm essa forma, né? Que você vai ver isso. Todos os elementos que a gente pensou para a obra, ele realmente ele era com essa intenção, que ele fosse impressionante. Ele precisava de impressionar. E para desenvolver tudo isso, porque você teve que juntar o pessoal da metalurgia, né? Você teve o pessoal do corte, da dobra, e colocar todo mundo para trabalhar junto em prol de um resultado único, né? Então, a obra é grande, mas não envolveu tantas pessoas. Mesmo porque a gente não podia envolver tanta gente, porque era uma obra que era sigilosa. Então a gente teve a Inox Color, né, que ficava por conta do corte, da dobra e dos ajustes, né? Que aí tinha a equipe deles que ficava num galpão, um outro galpão vizinho a eles, a gente tinha a equipe de montagem. A equipe de montagem, quando teve muitas pessoas, teve 6 pessoas, 7 pessoas. Mas ele se trabalhou com em torno de 4, 5 pessoas. Então tinha um soldador muito experiente, né? Um outro soldador e manipulador da parte de planos, né? De chapas, que era o Ebert. Eu dando pitaco o tempo todo, né? Tinha coisas que ficava pronto, falei, não tá bom, nós vamos ter que fazer de novo. O pessoal não tentou tirar você de dentro da indústria lá, não? Não, muito pelo contrário, assim. Porque eu acho que eu sou um bom pitaqueiro, sabe? Acertava nos pitacos, né? E eu gosto de dar boas soluções, né? A pena mesmo foi um dos desafios desse projeto, porque ela é em maior quantidade, ela é que gera o aspecto, né? Essa forma. A identidade. A identidade. Então as penas têm tamanhos diferentes, formas diferentes. Mas sempre teve. E como vai encaixando? Você já desde o início quis fazer assim. Você imagina, você pode observar, ó. Cada uma tem a sua, tem o seu local, essas penas pequenas, por exemplo, os desenhos delas partiram de aí eu e o Ebert lá, o Ebert pegava uma cartolina, vão ajustar esse tamanho, aí pegava a forma, depois você não depenou um galo não, né, pra fazer isso? Peguei na mão, já fui no sítio de um amigo, pegava na mão pra dar uma olhada, por exemplo, o pé do galo. Você vê o pé... Tá idêntico. É idêntico. Ele tem aquela escama na frontal, né? E aquela coisa mais carcuda, assim, mais áspero na parte traseira do galo, assim. Porque
A gente queria que isso fosse... Olha isso. Tivesse essa cara. É muito real. A Esporão. A espora mesmo, quando eles terminaram de fazer, deixaram ela cotoco, assim, sabe? Com ponta... não ponta fina, assim. Cortada. Eu falei, não, espora tem que ser brava. Essa espora aqui é um alfinete, assim. É uma agulha. Se tocar, Mas fura. isso foi num processo chamado fundição? Não, a espora é hidroconformação. A espora? Então você vai explicar o que é uma hidroconformação. Para quem acompanha e não sabe o que é uma hidroconformação, vai aprender aqui com o Joel. Inclusive, eu vou aprender também. Então... Olha, metalurgia, aço inox, é possível conformar o inox, deixando dessa forma aqui, ó, sem ser prensa, né? Sem ser algo tão conhecido no meio metalúrgico, porque a hidroconformação, para mim, que tô tanto tempo envolvido, é algo novo. Explica pra gente o que é a hidroconformação e como que ela funciona. Então, a princípio, a gente buscava para tudo isso, para dar todas as formas, a gente achava que, assim, a gente tinha que sair desvendando técnicas de todas as formas possíveis para gerar isso. Mas também tinha fator custo. Então, a conformação em si, ela é cara porque você tem que gerar ferramenta, prensa, aquela coisa toda. Ou fundição também, você vai ter que gerar uma matriz lá onde vai... Os dedos, por exemplo, na fundição, essa parte de dedo, ele teve um custo elevado. Mas a gente poderia fazer de outra forma? Poderia, mas eu queria também levar para o projeto todas as técnicas possíveis. Isso é interessante, hein, João? Porque era um presente da indústria. Então, a indústria, a metalurgia tinha que se fazer parte do projeto. Então, essa era um dos desafios e era eu agradeço muito, porque eu vejo esse projeto como um grande presente, né? Fala igual, né, um ator, né? Esse projeto é um grande presente, porque ele me deu a possibilidade de realmente colocar em prática muitas coisas que eu queria colocar em um projeto. Você atendeu vários públicos, né? A hidroconformação, quem trouxe pra gente foi um engenheiro que é muito amigo da gente, que é o Cláudio, e ele é meio louco, assim, tipo nós mesmo, assim, a gente bota as coisas, ele corre atrás também. Mas você conhecia esse processo ou não? Eu não sabia o que era possível fazer, mas já tinha ouvido falar, né, a gente já estava sendo especulado, né, no nosso grupinho lá, e aí ele acabou encontrando um vídeo de um cara fazendo, mas não era no Brasil. E aí a gente foi, mas foi antes dessa bola, a gente fez outras peças, a gente fez umas esferas, fazendo os testes primeiro se funcionava. Essa bola também é hidroconformação? A bola é hidroconformação. Aí nós temos 2 itens com hidroconformação, que é a bola e a espora. A espora. A bola, na verdade, é como a gente faz uma calota, imagina uma calota, cheia dos parafusos mesmo. Então, era 2 chapas, colocava de um lado e do outro, água e ar. A água que a gente usa, água de torneira normal, e o ar, ao mesmo tempo que injetava água e ar, injetar água e ar dentro dessa calota. Recipiente, vamos dizer assim, Você faz vai botando pressão. O que foi feito é uma meia-lua, né, em chapa mesmo, né, com vários parafusos. Parafuso. Como se fosse uma calota mesmo, parafusada. Duas prensas, né? 2 peças. E aí coloca, nesse caso aqui, coloca uma chapa por baixo, outra por cima. Faz tipo um sanduíche. Tá. Aí ela tá fechada aqui ao meio. Injetou água e ar. Fez um furo, soldou água e ar. E vai dando pressão. E a gente usava um gabarito, né? Que para até onde precisava um molde, chegar. Vamos dizer assim. Para que O gabarito... O gabarito são 2 gabaritos. Um para travar as 2 peças, né? As 2 chapas, a de cima e a de baixo. E o segundo gabarito para a gente ver o ângulo que a gente queria chegar nos gomos da bola. Aí chegou naquele gomo, ela já chegou no ângulo que a gente precisava. Aí terminava, colocava lá e depois recortava ela. E esse recorte é feito manual.
Porque como a gente não tem ainda um robozinho para mandar fazer o corte, né, do laser, né, o corte é manual. Aí você foi e juntou os gomos. Então cada gomo desse tem uma medida? Não, são 2 tamanhos, né? Nós temos o preto, né, que ele é menor, e o natural. Então essa esfera ficou simétrica, perfeita? Simétrica, perfeita. Aí tem que cortar depois. Depois pega o gabarito, coloca em cima e faz o recorte. Desenha e recorta manual. Eu tô pensando na montagem desses gomos, cara. A montagem, eles são colados, né? Com PU mesmo. PU? Aqui é PU. Que PU que você usou? Não me fala de todas as coisas, mas é um PU normal. Esse eu entendi. Mesmo. PU 40? PU 40 e olha aí, ó. Tá aí, ó. Tanto aqui como em outras peças de colagem. A gente usou PU 40. A gente chegou até tentar ver uma outra cola da 3M, mas que não funcionou. E aí fomos pro PU. E assim, esse galo ali tá na esplanada, né? E ali tá sofrendo diversos intempéries. Sol, chuva... Né? E aí você tem a presença. Inverno aí, sabe? E esse é uma característica do aço inox ser resistente, né? E suportar todas essas intempéries. Cola essa coisa ela é boa porque é bem flexível também, né? Ela vai se acomodando, Agora a pergunta é referente ao inox colorido, né? Se você não conseguir, a gente tem ali o nosso amigo, né? Tem ajuda. Tem a placa. A pergunta é, vai desbotar com a passagem do tempo? Perde a sua característica ou não? A gente sabe que não vai oxidar porque é inox, porém a cor. Eu acredito que não. Eu tenho quase certeza que não, que era uma das coisas que a gente também discutiu lá atrás, né? As características... Foi pensado, então. O universitário ali afirmou. Você falou, eu acredito, ele falou, não vai. Não vai. Porque o sol em si, ele não vai desbotar o inox. Assim. Inclusive, tem fachadas feitas com... Não, que está presente até hoje. Inox Tem cúpulas feitas com aço inox. Então, assim, só se chegar lá com uma faquinha, e aí qualquer inox vai dar um problema, acredito eu. Hoje a gente pode dizer, Joel... bem certo disso, que a tua obra, né, o teu projeto, assim como outros que tem no mundo como um todo, virou uma referência, porque não é qualquer um que sabe trabalhar com inox, ainda mais dentro de um espaço de tempo tão curto, né? Você tem lá, são 5 obras que são emblemáticas no mundo, que até a gente tem dentro do portal, que mostra que foi, eu acredito que foi hidroconformação também, aquela... Esqueci até o nome dela, que é aquele globo meio fora de forma, assim, mas tá falando feijão? É o feijão. Que é na Chicago, acho. Em Chicago. Então, eu acredito que não seja hidroconformação. Porque como ele é longo... É um pouco mais complicado, né? Como ele é mais alongado, eu acredito, assim, eu usaria ali da seguinte forma, eu criaria uma estrutura interna, uma grande estrutura de tubular, que é o que a gente fez. E aí a própria chapa, ela já vai se conformando à sua estrutura. Você vai aproximando. Porque é como se fosse facetando ela, né? Exatamente. Porque você vai encostando, ela vai calandrando, vamos dizer assim, vai tomando forma, exatamente, né? Você vai criando forma, a estrutura vai dando a forma. Depois aí você parte para a solda e o polimento. Sim. Aí você vai para a solda e vai polindo a peça toda. Aí fica como se fosse uma peça única. Uma peça única, né? Então aqui você tem um requinte muito maior de desafio e de técnicas envolvidas. Tem muito mais elementos. Né? É isso que eu ia falar. Muito mais técnica envolvida para você chegar nesse resultado. É uma obra menor, mas com muito mais técnica. Isso. Será que não dá para pôr no Guinness Book, não? Então, esse já é uma das nossas... a gente tem algumas intenções com essa obra, né? A gente tem algumas intenções. A gente muito emblemática, tem conversado até mesmo com o pessoal da Peran para que a gente eleve, né, essa obra a um nível máximo, assim, pelos resultados que ela realmente representa, tem, assim, né? Que ela representa. E eu acho que é bom para todo mundo. Ela é bom para o aço inox, ela é bom para a metalurgia, ela é bom para o torcedor, ela é bom para os profissionais para que o Brasil. Gostem. Para o Brasil, principalmente. Tá né? aqui, né? Então, acho que isso a gente para Minas, né? A gente não simplesmente coloca e finge, não, tá bom. Não, eu acho que é uma obra muito emblemática. Eu acho que
Na verdade, eu não posso usar o termo acho. Eu tenho certeza que é uma obra que muda o cenário de aplicação do aço inox no mundo. Eu não tenho dúvida disso. Porque de todas as coisas que eu pesquisei, que eu vim atrás, né, para buscar em termos de aço inox, essa é uma das obras mais representativas do mundo em termos de aço inox. Você chegou a olhar outros estádios, outras referências, se tinha algo nesse sentido? Em termos de mascote, a gente não tem no mundo nada significativo igual isso. A gente vai ter no Tottenham o galinho do Tottenham, né, que é um galo feito provavelmente... Mas não nessa magnitude. Não, né? são 4 metros, tanto que ele fica em cima do estádio, né? Ele tem, é como se fosse um logotipo, né, do estádio, assim. Não tem nada de desenvolvido nesse sentido, nossa. Não. E a fundição, como é que funcionou aí a fundição? A fundição, assim, aí, porque esse projeto é um projeto que vai aglutinando pessoas, né? Então, ao longo de tudo isso, eu conheci muita gente bacana. Na fundição, eu conheci o Cristiano, que é da Metalúrgica Soares, que é até um dos que se aproximou também de vocês, um cara sensacional e atleticano. E aí eu falei, a gente começou a ver onde é que a gente poderia usar a fundição, porque a cabeça ia ficar demais, né? Ia pesar, fica legal, ia ficar perfeito, mas a gente conseguiu técnica em chaparia. Ali é só chapa, não tem nada, tem uma estruturazinha de tubo, se não me engano 2 polegadas internamente, só para segurar a cabeça, estruturá-la só, a fundição nos dedos, porque aí eu queria um dedo que ele fosse forte, realista, assim, a ponto sabe, de que fosse tipo garra mesmo. Sei. E a fundição ela te dá isso, aquele negócio de que estivesse agarrando mesmo. Aí a fundição nos trouxe essa característica. Então, uma obra que eu queria, além de trazer todos os elementos, que os elementos eles fossem colocados no lugar certo. Cada uma em seu ponto mesmo. Por isso que eu acho que ela é tão impressionante assim. Realmente ela impressiona, mas a fundição você acompanhou o processo? Sim. Você algumas viu vezes eu fui. Então, aí o que fez? Eu a forma. Peguei o desenho, né? Eu fiz o desenho dos dedos, aí mandei para ele lá, ele na equipe dele, eles transformaram no software dele, fizeram a forma, né? Que é o que tem que ser feito. Aí tem vários vídeos, inclusive, que a gente gravou lá. E falando nisso, você não trouxe nenhum vídeo, não, para mostrar pra gente como isso foi... Trouxe algumas coisas. Jonathan, vamos dar uma olhada aí nesse... Vamos ver se esse homem realmente acompanhou, se ele trabalhou. E aí o modelo foi feito de isopor. O modelo foi feito no isopor, né? Ele fez o modelo dentro da própria empresa, né? Numa CNC, foi cortando, montando Ainda existe dedos. esse modelo ou é único? O modelo, eu tenho fotos, porque quando você utiliza o modelo, ele se quebra todo. Tem uns pedaços que a gente até guardou, né? Tem uns pedaços dos dedos que dá para... Mas tem fotos do modelo, que é maior que o dedo... Eu tenho até uma foto que eu tenho ele na mão. É gigante. É gigante esses dedos aí. E aí, a partir disso, levou para a forma. A gente usou o 304 aí também. A partir de sucata de 304, né? Aí você também começa a descobrir como funciona a fundição, que é a partir de 1.600 graus, que consegue, né, fundir o aço inox. Na metalurgia, o aço inox é um dos aços que precisa de maior temperatura para você trabalhar a fundição. Ah, entendi. Para poder, eu acho que é 900 graus Celsius, ele começa agora a desenformar. Né? Agora, para fundir, para tornar ele líquido a ponto de colocar... Dele preencher todo... Porque 1.600 graus? A parte 1.600. Então, aí ele começa a cair para 1.500 para fazer essa fundição por inteiro. E por que o 304? Porque, na verdade, é o aço que foi todo usado, né, no projeto como um todo. O 304L, né? É o 304L só na parte de tubos, né? A parte de tubos... Por conta da soldabilidade. Por causa da soldabilidade. O restante foi o 304 polido, 100% polido. Ele se transformou em acetinado na bola. Tô vendo lá o acetinado lá.
Porque a partir do momento... O que é o acetinado? Explica para quem não tem esse conhecimento. Você que já ouviu falar sobre o acetinado. Acetinado não é 2B, pelo amor de Deus, hein? As pessoas acham que acetinado é 2B. Né? Ou escovado. A perder o brilho é um acetinado. Calma aí, explica um pouquinho sobre esse processo, então, assim, Joel. Na arquitetura a gente tem várias texturas, né? Tem o brilho, né? O inox, há um tempo atrás a gente tinha uma linha que chamava mirror, que ele brilhava muito, assim. Depois ele ficou polido, esse que tem um brilho maior. O escovado, que na verdade, a partir do polido, você gera escova ele, né, para criar uma textura mais fosca. O acetinado, que a partir da conformação, né, da hidroconformação, as estrias deles vão se abrindo, né, e ele vai quebrando um pouco do brilho e ele fica com essa textura, que parece até couro. Inclusive, ontem mesmo lá no estádio, várias pessoas me perguntando assim, isso é couro? A bola é de quê? Que material que é a bola? Eu falei, também de aço inox. A mesma coisa o próprio escudo, né? As pessoas perguntando, de que é o escudo? É de ACM? Eu falei, não, aqui não tem ACM. Nesse projeto não entra ACM. É porque não é conhecido de muitas pessoas a questão do inox ser colorido. Exatamente. Então, por mais que... Nem utilizado dessa forma. Trabalha-se com inox colorido no Brasil há quanto tempo? Há 18 anos. 18? Desde 2000. Desde 2000, 25 anos. Assim, não é tão... você vê, tem uma certa... um certo mas é só tempo, eles, mas... né? É só eles. No Brasil também. Eu gosto de exclusividade. Aí, só a Inox Color faz isso. A Inox Color é a única que produz aço inox colorido no Brasil. Então... E é ótimo você trabalhar com produto exclusivo, porque você desvenda um monte de coisas que aquele material é capaz de... Só que ele não explicou como é feito, né? Ou ele deu a estratégia do negócio dele, né? Eu sou da cozinha, né? Ele não contou aqui não, né? Mas não passou qual que é o segredo. É um sprayzinho que joga. Né? Deixa eu falar, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar o nosso intervalo agora para o segundo bloco. E no segundo bloco a gente continua falando dos desafios aí, porque eu acho que teve bastante ainda para falar. E vamos mostrar esses vídeos dele. Mas a gente mostra esses vídeos, tá até tendo um mau contato aqui, a gente já arruma e mostra esses vídeos seus. Mas já a gente volta aí, acompanhe com mais informações a respeito do galo de inox e informação exclusiva, hein? Que a gente quer informação exclusiva, hein? Caça aí na mente. Hein, Jonas? E sobre a metalurgia presente no galo, porque ele usou todos os processos da indústria metalúrgica para conseguir este resultado. Não foi somente fazer o galo, né? Ele atendeu tanto um público quanto ao outro e trouxe inovação para dentro da metalurgia. Exatamente. Bacana. Acompanha aí. Acompanha. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos.
Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E estamos de volta neste segundo bloco, onde recebemos o arquiteto Joel Lima, desenvolvedor, criador do Galho Inox Aperam. Ele está contando aqui pra gente como foram os desafios desse grande projeto, um projeto emblemático que conquistou a torcida, que conquistou o público e a comunidade do aço inoxidável como um todo. Joel, continua aí contando pra gente quais foram os desafios, os maiores desafios que você teve nessa jornada, nessa longa jornada, né? Que foi o desenvolvimento, execução e a entrega do Galho Inox. Eu acho que assim, na minha concepção, o maior desafio ele foi o elemento estrutural, porque era algo que eu não tinha, Joel, que não estava na minha mão, tem né? mais uma chapa ali, tá? Pra tirar aquele fundo que tava ali. Deu certo. Que não estava na minha mão, sabe? Então era algo mais complexo, mas e aí, a princípio a gente foi contratado, a gente começou a rodar o projeto, que o projeto assim, ao mesmo tempo que eu tinha que consultar o pessoal da engenharia, a gente tinha que abrir o projeto, mas as pessoas não podiam, ele não podia ser vazado. Então foi difícil, assim. A gente consultou em média de 8, 10 engenheiros no Brasil, até chegar em 2 que deram solução. Aí a gente começou a solucionar aqui em São Paulo, aí o projeto veio até São Paulo, uma empresa que chama NDDINE. Aí a gente discutiu com o pessoal da empresa, aí o pessoal da engenharia deles desenvolveram o projeto estrutural. E depois, na segunda fase, contratei um outro engenheiro de Ipatinga, que é um cara extremamente especialista, para nos acompanhar durante a execução, que foi o Ricardo Wagner. Porque a obra era realmente difícil no ponto de vista estrutural, porque o inox, porque ela é 100% inox, essa parte toda do corpo do galho, e a gente não tem perfis desenvolvidos com função estrutural para o aço inox. É pouco conhecimento para poder... pouco conhecimento. Não tem norma específica. Aí você vai começar a descobrir que você está criando uma coisa que é muito nova, assim, inclusive a partir disso. Que a maioria das estruturas que você vai ver de aço inox, ela tem a casca de aço inox. Sim. Todas as esculturas que você vê, ela vai ter a casca de aço inox. Essa escultura é uma escultura 100% em aço inox. E isso era o grande barato dessa obra. Tanto quando a gente foi conversar com o pessoal da engenharia, o discurso deles era, vamos fazer aço carbono internamente. Não. É uma obra 100% em aço inox. E esse era o pré-requisito para a obra. Assim. Então, toda a parte de tubos internos, eles foram nisso. Talvez esse começou a ser os grandes desafios na indústria, na civil, né? Teve que fazer algum ensaio para poder ver a sustentação estrutural? Não chegamos a esse ponto, assim, de ensaio. Então foi cálculo, de engenharia, porque você chegou para engenheiros que não tinham conhecimento do material para poder chegar e afirmar, olha, suporta ou não suporta, ou para iniciar um cálculo nesse sentido. A princípio, pelo que eu entendi das nossas conversas, que foram muitas, existe uma norma americana que ele se baseou para fazer o projeto estrutural. E a partir disso foram se ajustando. E outra coisa também, prateleira, né? Vamos dizer, não tem tanto produto
em prateleira de aço inox. Estruturalmente não tem tubos né? assim, sobrando assim. Eles normalmente são fabricados por encomenda. A parte de tubulação, principalmente de tubo mais espesso, né, com parede maior, eles são feitos sob encomenda. E a gente tinha uma rapidez também no processo. É um projeto que ele foi feito em 7 meses. Nesses 7 meses foi feito o projeto estrutural. Calma aí, Joel. Calma aí. Você está dizendo para mim que foi concebido em 7 meses? Em 7 meses. O projeto estrutural foi... A única coisa que a gente tinha era o projeto de design da obra. E o projeto estrutural, ele se configurou em 7 meses. Depois disso, durante esses 7 meses, é menos de que... É um prematuro. É uma criança prematura. A tubulação aí, né, pessoal... Aqui, os tubos estão aqui internos. Aqui mesmo tem tubos, né? Tem tubos internamente. Tem um esqueleto interno, né? E tubular, né? Tubular. E aí, depois tem a gente chama de pele, que é esse revestimento de plano, né? De chaparia que foi feito em volta para depois vir um revestimento com pena. Mas você já sabia que era para fazer em 7 meses? A princípio... Foi apresentado a princípio isso era você? Menor ainda o tempo. O primeiro pedido foi em 90 dias, em 4 meses, 120 dias. Nossa, então calma aí. Vamos poder conhecer um pouco mais desse projeto, como ele nasce e o tempo de maturação dele e a realização. Primeiro, para o Galo, vamos dizer assim, o Atlético Mineiro, aprovar o teu projeto, passou por algum rito de aprovação? Passou por alguma avaliação? Como que o Atlético... foi a Aperan que falou, olha, é o Joel quem vai desenvolver? Não, a princípio, do que eu fiquei sabendo, né, nos bastidores, depois a gente fica sabendo o seguinte, a Aperan, ela pediu para 3 arquitetos no Brasil que apresentassem uma proposta. Eu e mais outros 2 que eu desconheço quem são. Também não sabe quais são os projetos. Também não sei. Não. Boa pergunta, né? Não sei. Acho que é bom não. E aí, a partir dessa história, né, desses projetos, aí talvez assim, essa relação com o projeto ela precisa ser emotiva, né? Uma relação emocional. Talvez a carga emocional que eu levei para esse projeto, ela era muito grande, assim. Talvez isso foi... Era o seu projeto. Era a sua história, sua vida, né? Ele conta um pouco dessa história, assim. Esse projeto tem muito de mim. É engraçado. A gente consegue perceber mesmo. Ele tem muito... E era natural, assim, as coisas que aconteceram no projeto, assim, a gente passou por muitos desafios, noites sem dormir, eu lembro que uma das perguntas que o Frederico fez para mim... Foi ele que escolheu o teu projeto ou passou por uma banca? Né? Primeiro a Aperan olhou, gostou, depois foi para... Então seu TCC foi aprovado, é isso? Eu acho que aí... a gente estava no Cefet, né, que foi um dos lugares que eu já trabalhei, eu dei uma palestra lá, apresentei esse projeto lá, mas ele foi um mestrado, assim, é uma obra de mestrado, assim, ela é bem assim, né? Daí para lá, né? É uma obra de mestrado. E eu acho o seguinte, que todas essas características que precisava de ter e descobertas que estavam por vir, esse projeto ele buscou isso, né? Ele buscou muitas descobertas, tanto na engenharia, ele forçou muito a engenharia a desvendar soluções, que isso é legal num bom projeto. Sim, que no Brasil até então não é tão comum, né? Vamos dizer assim. Até que porque o Brasil tem essas características, assim. De inovação. O concreto armado, ela é uma inovação extremamente, muito, muito brasileira. Então, brasileiro é criativo. Oscar Niemeyer foi um dos caras assim, que buscou buscou no concreto os grandes vãos, né, desde Brasília, lá na década... Então você tem um grupo que Oscar Niemeyer fazia parte disso, que fez com que a arquitetura se tornasse o que é a partir do concreto armado, né, nesses grandes vãos, e buscasse com que a engenharia se desenvolvesse soluções para isso. Então acho que os bons projetos eles precisam disso, eles precisam de buscar soluções. E não tem que ter tudo pronto. Entendi. O mais legal é isso, não tem que ter tudo pronto. As coisas têm que resolver. Tem que romper limites. Tem que romper. Então o arquiteto faz o engenheiro se aperfeiçoar.
Porque também né? essa forma de aperfeiçoar, ela é natural, assim. Da mesma forma que eu estou buscando isso, eu lanço desafios. E esse desafio, todo mundo começa uma corrente a se movimentar, né? Para que a gente chegue àquele resultado. Então, talvez esse resultado ele é tão grandioso por causa disso. Porque tudo que a gente propôs, ele aconteceu. Esse projeto não tem nada que a gente propôs em termos de projeto que a gente teve que mudar. A gente não mudou uma vírgula no projeto como todo, e isso é difícil. Então nasceu desse jeito e terminou desse jeito. Você não fez nenhuma adequação. Não é um projeto sem adaptação. As adaptações que a gente foi fazendo, por exemplo, as penas, a gente tinha que testar as penas primeiro para saber os resultados que iam ter. Todos os projetos que têm pena no mundo, né, que são revestidos por penas, as águias, vocês vão ver, americanos fazem muito isso, chineses fazem muitos projetos com essas características, em menor proporção, mas fazem, né? As penas são retinhas, então são chapadas, e aquilo sempre me incomodou. Aí a gente levou, e elas não têm corte, elas são retinhas, e penas elas precisam, a gente queria muito realismo no projeto. Aí no desenho eu fiz os recortes nas penas, né, em formatos e formas e tamanhos diferentes, porque o galo ele tem um revestimento em tamanhos variados. Aí depois a gente levou para uma dobradeira normal, aquela simples que tem em qualquer oficina. Aí leva para a dobra, aí na hora que a gente fez a dobra eu falei, achei a perfeição para esse revestimento. E aí quando a gente começou a montar, aí, inclusive os meninos, o pessoal da produção já estava começando a revestir todo chapadão. Os encaixes das penas? Aí a gente dobrava a pena para ela ficar com formato. Além dela ser no centro, né, tem uma pequena dobra para ela criar. Tem uma inclinação, né? E isso ajudou em vários aspectos técnicos. Além de aumentar a resistência da pena, quanto a ventos. Sim, toda a dobra, né? O design ficou muito mais interessante e a questão de insolação. Porque se fosse uma peça chapada, você tinha uma peça maior... Refletindo. A partir do momento que eu dobro, eu criei aletas. E essas aletas... Você desviou, né? E aí, o que a gente gerou em termos de qualidade para a obra... Ficou um espetáculo. Foi incrível. Esses elementos eles foram. Por isso que eu falo, eu acho que as pesquisas elas vão te levando até. Não, como arquiteto, eu sempre gosto de pensar disso. Não fique satisfeito com o primeiro resultado. Assim. Busque algo na frente que vai ficar melhor. E essa obra... possível. É possível. Em 7 meses. Em 7 meses. Uma obra dessa, hoje, se eu tiver que fazer de novo, a gente faz ela em 90 dias tranquilamente. Não acredito nisso não, Joel. Hoje a gente faz. Olho tamanho, cara. Acho que o mais difícil é você entender como vai fazer. Porque ele foi fazendo, ele foi acertando durante o processo de montagem. A gente trabalhava muito, né? assim. Trabalhava muito. Conta um pouquinho. Quantos dias por semana? Quantas horas por dia? Era de segunda a segunda, assim. Teve dia de eu sair do galpão, tipo, 10 da noite, assim. A gente tinha chegado lá, tipo, 7, 8 horas. 10 da noite a gente tava lá. Então você viveu full time pro projeto. Não assim 100%. Teve um período, né, que eu fui mais de fevereiro para cá, de final de janeiro para fevereiro, aí eu me desdobrei mais. Carnaval, eu passei pulando dentro do galpão, porque era o período de revestimento, era o período onde a gente precisava de dar forma ao objeto. E eles precisavam de muita informação que estava com você, né? Porque aí é estético, né, cara? Aí não tem jeito, assim. Posicionar aquilo ali, não tá bom, vamos descer isso. E quem fala que se tá bom ou não é quem projetou. Criou, né? Já teve dias, teve um dos dias que eu lembro, assim, que nada tava dando certo. Aí deu 3 horas da tarde, eu falei, vai todo mundo pra casa, me deixa aqui. Aí os meninos foram embora do galpão e eu fiquei lá sozinho. Sentado olhando. Aí eu fiquei lá sentado, peguei as peças, levava, dobrava, recortava, ajustava lá sozinho. Num carnaval eu fiz isso. Por quê? Você precisa não adianta todo mundo falar que tá bom se você não acha que tá. E você precisa espairar, né? Você precisa ter esse momento para criar, né? Senão o negócio não vai. É muito louco. Assim, o processo de criação é complicado. Só a gente entende. E a cobrança? É a pior que vem externa ou aquela que você faz sobre você mesmo? Eu acho que
No meu caso, eu acho que a cobrança de mim mesmo ela é pior, porque eu sou extremamente exigente com o que eu faço. Ela é muito maior. A que vem de fora você já sabe até qual é. Você já conhece. Você já espera, né? Você já espera. E a partir do momento que você é contratado para entrega de alguma coisa, você já sabe qual que é a cobrança, em que você está faltando, assim. Mas a cobrança sua mesmo, enquanto profissional, ela é muito maior. Se você quer uma entrega com muita qualidade. Então, principalmente quando se trata de algo extremamente grande, novo. Né? De inovação, né? E a expectativa era grande também, não? Vamos de curiosidades agora? Muito grande. Vamos de curiosidade. Quantos quilos de inox ali você utilizou? Então, a gente deve ter chegado em 20 e poucas toneladas, né? Entre erros e acertos. Entre erros e acertos. E aí, apurando tudo, porque tem corte, né? Tem sobras. Tem perca, nós chegamos em termos de 13 toneladas. Legal. Quantas penas ali? Não, peraí, vamos fazer Não, calma aí. Tem uma né? enquete, vamos ver aqui. Tem uma enquete. Vamos lá. Tem um pessoal lá que respondeu dentro nós temos um grupo chamado Comunidade Inoxidável, né? Em qual... Inclusive eu faço parte. Faz parte? Todos os profissionais, pesquisadores, empresários, enfim. Tem muita gente bacana. Muito. E tem muito conhecimento técnico. É uma grande biblioteca. É uma grande biblioteca. Você lança ali um tema da briga, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, você fala, vixe, deixa quieto. Às vezes você fala assim, desde os 13 anos eu trabalho com aço inox, né? Tem aí 28 anos que eu tô trabalhando com inox. O aço inox é uma infinidade. É uma infinidade. Aí você fala assim, eu conheço bastante, né? Quando os caras começam a falar... Começa a falar, eu não conheço nada, preciso estudar mais um pouquinho, né? É bem interessante. A gente deu a opção de 8 mil, 4 mil, 12 mil, 15 mil penas. Você tem 5 segundos aí para pensar na resposta. 8 mil, 4 mil, 12 mil, 15 mil penas. Quanto você acha que foi? Eu já sei. Você já sabe que você não pode. Olha, a maior resposta foram 12 mil penas. Desculpa, não foi nem penas. Pontos de solda. Que também penas. Cada pena teve... Quantos pontos de solda? Não, então peraí, não. Peraí. Calma aí. Quantas penas teve? Caramba! A gente perguntou quantos pontos de solda, né? Teve um projeto... É só calcular. Do Galo. Não, então, vai lá, quantas penas? Eu imagino que seja 8 mil penas. 8 mil penas, tá certo. E aí, Joel, quantas penas? Um pouco mais de 4 mil penas. 4 mil penas. Que galo cabeludo, hein? Penudo. Muitas penas, 4 mil penas foram utilizadas. Fora as penas de cauda, né? Que já são penas maiores, com características diferentes. Mas quantos tamanhos aí dessas penas? A gente tem pena... A pena menor tem 6 centímetros, que é a pena que faz cabeça próxima à crista ali. São 6 centímetros. Ali ela chega até 12 naquela parte superior. Aí depois elas começam aí eu vou falar em centímetros, porque é o que a arquiteto utiliza, que é um pouco diferente da mecânica, né? Mas aí a maioria das penas era em torno de 40, 45 centímetros. E a gente teve penas de 6,80 metros, que foi pena de cauda. Que aí era uma pena que a gente usou uma técnica também que é muito legal, não falei dela, que era tipo asa de avião, que era um sanduíche, que tinha um tubo central, né? E aí 2 peças de um lado e do outro, uma chapa de um lado e do outro, e uma solda de cordão que ia de fora a fora fazendo a junção, fazendo como se fosse uma peça única, como se fosse uma asa de avião mesmo. As caudas foram feitas disso. Então, e a solda que foi utilizada para ser o aço inox é a solda TIG, né? Exatamente. Só que existe também uma grande dificuldade de você executá-la. Se você não saber trabalhar, você vai deformar, né? Vai esquentar demais. A espessura da chapa do também. material utilizado influencia diretamente, né? Essa coisa é muito engraçada porque é o seguinte, foi um projeto que eu aprendi muito, assim. Por isso que eu falo que ele realmente é um doutorado em aço inox e tanto em aço como em escultura, em transformação em geral. Porque ele passou por características muito incríveis para chegar nesse resultado, assim. Essa parte de solda, por exemplo, a gente tinha dentro do galpão, a Peran disponibilizou um especialista em solda
para verificar todo o processo de solda, porque é um projeto muito... você está expondo ele a uma área de movimentação, ele é um projeto muito perigoso. Sim. Né? Você não pode errar. Então tinha um especialista que ele ficava o tempo todo lá avaliando, né, técnico, a solda. E a gente contratou um soldador que já trabalhou na Petrobras e que tinha uma estrada muito grande. Tinha, assim como o cara tem horas de voo, ele tinha quilômetros de solda já. Então o cara era muito bom. Então tudo isso foi fazendo com que o projeto, ele tivesse a gente conseguir ter o resultado que a gente teve enquanto projeto. E a solda laser? Então, essa é uma técnica, assim, eu confesso que eu nova, desconheço né? próximo. A gente vê em internet porque nós estamos tratando de equipamento, né? Certo. A solda laser nada mais é do que um equipamento que faz a solda em laser. São equipamentos que a gente já começa a buscar para testar. Ele já está pensando no outro projeto que ele já vai utilizar. Profissionais de soldadores, fica o convite aí para vir aqui no Papo de Inox, né? Tem muita gente querendo explorar esse mercado aí e não conhece. E eu começo exatamente isso. A gente discutiu muito isso, a buscar quais os tipos de solda, porque assim, a partir do momento que você começa a trabalhar, você quer cada vez mais aprimorar, né? Por exemplo, a máquina laser, né? O corte a laser, ele, para mim, foi uma das maiores evoluções pra gente. Ele facilitou muito isso. Esse monte de pena que a gente teve que cortar. Se fosse cortar na mão, tava até hoje cortando. Não dá. Né? A gente tinha algumas peças que era cortada à mão. Num projeto desse tipo, a gente não tem. Artesanal, né? Você tem que fazer adaptações, né? E quantos pontos de solda vocês utilizaram? Então, aqui na comunidade chutaram 12 mil, a maior quantidade aí foi 12 mil. Cada pena tinha em média de 4 a 3 pontos de solda, dependendo, a 5, 6, dependia disso. Eu acredito que em torno, vamos colocar 4 vezes 5, umas 20 mil pontos de solda aproximadamente. Na parte de penas. Então, sem falar nos outros elementos. Né? E estruturalmente também, pelo que eu vi ali mostrando, também teve curvatura de tubo. Então, teve também esse processo da calandragem. Você calandrou tubo. Porque ele é muito orgânico, né? A obra é muito orgânica. Então, você precisava, depois de se montar o esqueleto estrutural, você tinha calandras, né? Que era tipo bambolê, para dar esse formato, né? Do corpo do galo, né? Que é meio orgânico, para dar essa forma. Aí depois, em cima disso, a gente vem com a chaparia fazendo o revestimento na parte externa. Então aquela estrutura do galo, ela já meio que conformou o tubo, calandrou o tubo para que já estivesse próximo da realidade da forma. E aí teve provavelmente alguns inserts que vocês inseriram a pena, porque aquela pena foi soldada nessa estrutura. Ela era soldada na estrutura. Então ela não é encaixada. Não é encaixada. Então, a gente, na verdade, fez testes antes, até de encaixe. Você teve que posicionar ela em cada ponto ali. A gente chegou a fazer alguns testes, assim, mas eu também não queria um galo perfeito. A ideia não era que uma escultura tivesse aquelas penas penteadas. Quem observar vai ver isso. Ela não é uma pena penteada. Porque o galo ele tem uma expressão corporal. Então você teve que estudar sobre galo. Também. E sobre um jogador de futebol. Ele é a junção disso, de um jogador em campo com as posições, né? Por isso que ele tá com o pé sobre a bola. Por isso que o pé sobre a bola e uma expressão tanto corporal como facial de que alguém era o dono da bola. Ele era o dono da bola naquele momento. Então, é um conjunto de tudo. É técnica com estética ao mesmo tempo. E isso é meio louco, assim, porque isso me provocava durante todo o tempo do projeto. Isso não pode ficar fora. Isso não pode sair desse rito aqui. Precisa que isso seja entregue dessa forma. Você desmontou muito? O galo? Não, a única coisa que houve foi só a cabeça uma única vez, né? A parte de crista. O resto foi montando e foi indo. Foi acontecendo de forma natural. O pé também. A canela também precisou por questões estruturais. Porque a gente chegou num ponto que a gente começou a questionar a questão estrutural. A gente desmontou para fazer algum reforço.
E a parte do pé também, né, da canela do galo em si, ela é muito forte, assim. Para mim, ela precisava de ter porque como a obra é muito alta... E 13 toneladas em pé? A parte do pé da canela ia ficar muito vista. Então ela tinha que ter um nível de perfeição muito grande. Ali foi assim. utilizado qual técnica? Chapa normal e aí com formação manual. A gente cortava, recortava, ajustava, soldava e dava acabamento. Polia e depois dava acabamento. Assim. E agora a gente tá dando horário aí, caminhando pro final, infelizmente, né? Porque assunto tá bem legal. Sobra, quem bacana, gosta de metalurgia. Tá perguntando, a gente nem falou do olho, né? O olho que é literalmente uma câmera, né? O olho era também, desde o início do projeto, eu queria que aquela coisa me batia na cabeça na conversa que a gente teve com o pessoal da Peran. Eu preciso que ele se interaja com... Seja vivo. Que ele seja vivo. Aí uma das coisas que eu propus, né, lá no início do projeto, foi um olho que seria uma câmera. Aí fui procurar também esse cara. E essa empresa, ela fornece câmeras de alta resolução para a indústria normal. Inclusive, ele fornece tanto para a Peran, como para a Usiminas, como para a Vale. Ele fornece câmeras para essas grandes empresas, né, em galpão, em todos esse sistema, né? E aí, a encomenda foi, eu quero uma câmera que ela tenha leitura facial, que ela pode, inclusive, mandar a partir de um banco de dados que ela vai poder fotografar, mandar para o sócio torcedor uma imagem. Então, a câmera que está lá no olho do galo, ela manda imagens para dentro do estádio, que era essa comunicação que eu também pensava desde do início do projeto, que ela tivesse uma relação direta com o estádio e com o público ao mesmo tempo. Então hoje o Galo ele manda imagens para dentro do telão que está dentro do estádio. Nossa, bem interessante, bem projetado, né? Bom, infelizmente é isso, né? Tem bastante pergunta para fazer, mas a gente vai ter outras oportunidades e agora com o nosso portal aí que a gente está... E projeto não vai faltar. E projeto não vai faltar. E tem mais um projeto que ele vai estar no BBB 25 aí, tem já, né? E mais alguma coisa que está acontecendo aí, né? Esse aqui é o nosso portal aí que a gente está trabalhando para lançar já nos próximos dias. Então você que gosta aí do aço inoxidável, você vai ter um local... O negócio não tá indo aqui, peraí. Parece cachorro quando a gente fala que senta e quando vai mostrar ele não senta. E é um portal que vai falar só sobre o aço inox, tudo, universo do aço inox, economia, metalurgia, curiosidade, notícia, evento, setor, enfim, dica, tudo sobre o aço inox a gente quer localizar aqui no papodinox.com.br. Então você que nos acompanha, fica de olho aí nas nossas novidades, nos siga no Instagram, porque eu tenho certeza aí que você não vai se arrepender, porque nosso objetivo é fomentar o conhecimento do aço inox de forma técnica, para quem é técnico, mas ao mesmo tempo para quem é leigo, saber também muito mais sobre o aço inox. A gente vai mastigar a informação para você. Joel, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu agradeço muito, né, por esse convite e eu espero estar contribuindo por essa comunidade em aço inox, né, e a gente está à disposição em grandes projetos, que é o que a gente quer fazer em aço inox, entregar para o Brasil, que é esse país maravilhoso, né, um país que a gente tem, que é um país continental, onde a gente tem um litoral enorme e o aço inox é um produto... É uma matéria-prima ideal para essas áreas, né, litorâneas, né? E é o que a gente quer mesmo estar fazendo, né? Grandes portais, né? Identidade para as cidades, utilizando o aço inox como referência para essas cidades. Qual que é o seu Instagram? @JoelArquiteto. Tá certo. Então, se quiser contato, pode entrar lá no Com certeza. Conhecer projetos também, você coloca todas essas informações lá. É isso aí. E aí, Douglas? Eu quero aqui agradecer ao Joel, a Peran também, que nos apoia bastante, que fomenta o aço inox pelo Brasil como um todo, que dá a oportunidade de a gente conhecer pessoas espetaculares como você, com a sua história e com a sua criatividade, que tanto nos orgulha, né? De ter aqui um brasileiro marcando o cenário mundial do aço inox, né? Então isso para nós é um divisor de água, que nós nos sentimos felizes de recebê-lo aqui, né? E você que nos acompanha,
continue nos acompanhando e saiba desse portal. Vai lá, faça uma visita, um portal espetacular com muito conhecimento que a gente vai a cada dia difundindo e se tornando, como aqui já foi bem apresentado, pioneiros, né? Não só pioneiros, mas uma referência de grande porte com a presença marcante aí do aço inox pelo Brasil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. É isso aí e até a próxima. Até. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!